nós vamos dar um encaminhamento exatamente agora no que se fala nos objetivos. Bom, esses objetivos, eu acho que é o corpo principal do teu trabalho depois do problema. Porque você precisa ter um objetivo focado, centrado, de forma que o teu trabalho possa alcançar esses objetivos. Às vezes a gente vê nas conclusões dos trabalhos finais que a pessoa se perdeu, deu um norte diferenciado, porque ela escreveu seus objetivos, mas não olhou para eles. E foi desenvolvendo o trabalho a partir da concepção que ia tendo da leitura. Né? E aí o teu trabalho não tem coerência, porque você escreveu sobre aquele tema, você trouxe uma abordagem até interessante sobre aquele tema, só que os objetivos que você se propôs não foram alcançados. Então, o objetivo geral, ele tem que resumir ali, de alguma forma, né, o teu texto, o teu tema, melhor dizendo, o teu título. O teu título, ele não é uma reprodução do objetivo, mas o teu objetivo tem que trazer aquele título ali, aquela resposta que você fez no problema. Né? E contemplar os objetivos específicos, né? Que esses objetivos específicos, eles vão exatamente, vamos dizer assim, possibilitar que você alcance o objetivo geral. Né? Então, devem ser declarações claras e explícitas, né? Bem claras, declarações de algo que seja possível e que tenha uma sequência. Imagina você tem 4 objetivos, aí você começa, aí o 2, não, o 2 eu só vou fazer lá no final do trabalho. Então, altera isso, tem que ter uma sequência. Tá? Para que, de repente, um objetivo específico, para que é que eu estou estudando esse assunto? Qual a visão em relação desse assunto? Né? É aquilo que se pretende alcançar com a realização da pesquisa. Né? E eu sempre vou usar os verbos aí, né, no impessoal. Você vai iniciar um objetivo específico com verificar a quantidade de obras irregulares, analisar o descarte de resíduos da construção e demolição no Cariri, descobrir uma metodologia que atenda ao problema X, né? Determinar uma equação que mostre o comportamento do mercado imobiliário. Então, é sempre o verbo no impessoal e no infinitivo. Né? Verificar, analisar, descobrir, determinar, alcançar, procurar. Né? Então, você vai sempre usar esses itens como objetivos específicos. Lembrando que esses objetivos específicos, eles vão nortear todos os passos do teu trabalho. Quer uma dica legal? Cada objetivo específico é um item, eu vou chamar aqui de capítulo, mas na realidade não é capítulo, imagine que fosse um livro. Cada objetivo específico vai ser um capítulo do teu livro, do corpo do teu livro. Aí eu vou encerrar o livro com as conclusões e vou iniciar o livro com a introdução. Mas o miolo, o desenvolvimento, são os objetivos específicos. Cada um traz a explicação e o desenvolvimento do teu trabalho. E aí eu coloquei metas ali, essas metas, porque tudo na vida a gente precisa de meta. Então, eu tenho que ter algumas metas a serem alcançadas. Então, você coloca, no primeiro mês eu vou abordar tudo que diz respeito ao objetivo específico 1. No segundo mês aqui, o objetivo específico 2. E por aí vai. Você cria meta que as metas ajudam a gente a se motivar. Né? Se você tem uma meta determinada e você alcança aquela meta, aquilo te traz um ânimo novo para você partir para outra. Né? Você, quando concluir esse curso aqui, a meta de todo mundo é concluir o curso. Quando você concluir, isso vai... eu mesmo já disse isso várias vezes. Quando eu fiz o mestrado, eu digo, nunca mais eu me meto num negócio desse. Tu é doido, um sofrimento muito grande e tal. Aí fiz outro. Aí disse, não, agora está decidido. Não faço mais, não tenho mais idade para isso. Apareceu o doutorado. Aí estou no doutorado e já estou dizendo que não vou, nem penso em pós-doutorado. Mas eu tenho certeza que é uma questão de defender a tese e já pensar em um pós-doutorado.
Porque a gente que gosta de estudar, a gente que gosta de estar pesquisando, é natural. Mas que às vezes é dolorido, mas faz parte. É um dolorido que quando eu não foco na dor, mas foco no resultado, a gente consegue progredir. No caminho, a gente vai levar umas pisas, vai doer, né? Vai perder, entre aspas, algumas noites de sono, né? Mas isso faz parte, isso é normal. Se eu tenho metas a alcançar, se eu tenho metas bem definidas, esse sofrimento diminui, porque eu vou focar na meta e não no problema. Então, foque no problema, você vai focar no problema do trabalho, mas não foque no seu problema, esqueça o seu problema, foque no problema do trabalho. E aí, a gente vai partir, uma vez definindo esses objetivos específicos, a gente vai ter que fazer uma revisão. E essa revisão ela já pode iniciar, né, uma vez que eu já tenho a temática. Eu tendo essa temática, eu já posso fazer uma revisão, vamos dizer assim, aí eu não usaria nem o termo revisão, eu usaria um termo de leitura vasta sobre o assunto. Já ir buscando material, já ir baixando artigos, e aí nós vamos falar quais as técnicas para baixar esses artigos e tudo, já ir buscando material para que você, quando traçar os seus objetivos específicos, aí sim você vai fazer uma pesquisa mais seletiva, tirar aquilo que não está na abordagem do que tu quer, porque você vai perder tempo, o seu tempo tem que ser focado, né? Você tira essa abordagem aí maior, e aí você vai focar, de fato, na revisão dos autores, que aí vieram essas perguntas aí que foram feitas, não tem o material para pesquisar, não tem autores que falem sobre isso, que na pesquisa a gente já vai abordar isso melhor. Quem já pesquisou algo semelhante sobre esse assunto? Então, entra um detalhezinho que nós vamos falar lá no resumo, que são as palavras-chave. Né? Aquilo serve, não é só para enfeitar o trabalho. As palavras-chave, elas servem para uma seletividade, para você buscar assuntos, né, temáticas, artigos, periódicos, que tragam manuscritos dentro dele. Manuscrito não, porque uma vez publicado deixa de ser manuscrito e passa a ser um artigo. Né? Para eu saber, dentro daquela área, quais autores eu vou pesquisar. Né? E não é só um. Né? Eu não posso balizar o meu trabalho num autor só. E também não vou fazer uma salada de botar 200 autores, cada um diz uma coisa, né? Porque isso não enriquece o teu trabalho. Às vezes eu pego, eu acho que é atingir o número de páginas. Né? O cara lá bota 5, 6 folhas de referência bibliográfica. Né? E aí, se a gente acochar e perguntar, esse autor aqui, você tirou de onde? Né? O que é que tem no teu texto aqui que fala sobre isso? Talvez ele gagueje e não saiba responder. Então, o trabalho como um todo ele tem que ter a coerência. Buscar trabalhos semelhantes ou idênticos ao seu. Idêntico no sentido do tema e não na essência. Aquilo que eu também falei ontem, vou estar sempre repetindo essas coisas. Não queira inventar a roda. A roda já foi inventada. Você pode inventar usos diferentes para a roda. Né? A roda é usada para locomover transporte, mas você pode descobrir um novo uso para ela. Isso sim, mas não foi preciso você inventar a roda já foi inventada. Né? Deixe para inventar quando você estiver fazendo o seu doutorado. E aí você vai buscar trabalhos semelhantes ao seu. Primeiro, ao seu tema. Primeiro, você vai ter que ter um cuidado, né, de não seguir à risca o que ele fez. Mas você pode, sim, e deve, né, buscar sempre fazer essa similaridade entre os trabalhos, ver o que é que o autor abordou, né, e você crescer com isso. A abordagem que ele fez, você pode fazer uma análise comparativa dessa abordagem. E pesquisa e publicações na área. Né? A pesquisa de uma forma geral. Professor, eu posso usar site da internet? Vou já responder. Eu vi aqui uma entrevista que o cara falou exatamente o que eu penso. Eu posso usar? Também vou explicar em relação a isso, tá? Quando a gente estiver abordando a pesquisa. Então, essa revisão de literatura não é ler aleatoriamente, pegar qualquer posicionamento. E se eu estiver falando uma mentira, vocês podem rebater aí.
que eu quero saber se a grande maioria, e isso aí eu já fiz também, viu? Quando a gente vai fazer um trabalho, a gente pega lá qualquer trecho, recorta, né, e cola no nosso trabalho. Faz um recorte lá, ou copia e cola, etc., no nosso trabalho. Aí você vai questionar, o cara diz, não, professor, mas eu fiz a citação. Está lá citando o autor. Você fez a citação que aquele autor que você pesquisou fez, e não a sua. Então, isso aí é uma forma de plágio também, viu? Nós vamos abordar um pouquinho mais tarde, depois do intervalo aqui, eu vou falar um pouquinho do plágio, né? E não para assustar, mas para alertar vocês, né? Nesse sentido, né? Da forma do plágio total e do plágio parcial, que também existe isso. Tudo que é colocado no seu trabalho que não é seu, deve ser citado, devidamente citado, apontado, colocado nas referências, não se aproprie de textos que não são seus, porque isso é um crime, né, contra a propriedade intelectual, passivo de pena, né, de criminação, ou melhor, de tipologia penal e de você ser preso. Tá? Então, aí você pode dizer, não vai acontecer não, o cara lá vai olhar para uma besteira dessa. Olhe que olhe. Tenha cuidado com isso, porque isso é muito perigoso. E hoje em dia, cada vez mais esses casos estão se... Eu até, alguns meses atrás, fiz uma postagem lá no Instagram sobre essa questão do plágio. Bom, aí vai para as fontes de pesquisa. Tudo é possível ser uma fonte de pesquisa. A gente precisa apenas ter o cuidado na seleção desse material. Posso referenciar livros, e é interessante que você não referencie apenas artigos, de repente, isso vai depender muito do tema, né? Mas que você use referências literárias em relação a isso. Você pode usar sites da internet, pode, aí eu vou dizer os cuidados que você deve ter com essas pesquisas. Tá? Você pode usar sites de busca em periódicos, e aí você deve fazer isso, né? Mas o importante é que você esteja sempre lendo, e tendo a concepção. Ouviu algo sobre aquele assunto, já para, já dá uma lidazinha, já faz uma marcação ali nos teus arquivos, para que você não perca essa oportunidade, porque senão depois você vai saber que tem um assunto, uma abordagem interessante sobre aquilo, mas não vai saber onde, ou vai perder um tempo enorme para encontrar isso. Escute o conselho de quem já passou por isso, né, de fazer uma citação, de ver um texto, não é nem fazer uma citação, é ver uma abordagem que coincidia muito bem para eu fazer a minha introdução, mas eu não me lembro qual foi o artigo, se foi num livro, porque não tinha feito o devido fichamento. Crie uma planilhazinha, tudo que você lê, já pondere ali, coloque texto a ser usado e bota o iniciozinho do texto, página tal, qual foi a fonte, né, onde está no seu computador, você coloca tudo direitinho, monta um esquema, porque isso não vai te tomar muito tempo, pelo contrário, isso aí vai possibilitar que você perca tempo e crie um estresse grande, que é na proximidade do prazo final do trabalho, você não encontra aquele artigo e às vezes joga uma citação que não é a verdadeira, e nos farejadores da vida aí, que é só o que tem hoje, se constata aquilo ali e tu vai ter que ter um trabalho muito maior do que se tivesse feito isso. Então, você pode ler material acadêmico, notas de aula dos seus professores, né? Tudo isso vai abrir o teu entendimento sobre o assunto. Tá? Mas aí muitas dúvidas surgem, que como eu vou identificar a qualidade desse material? Como eu vou saber se esse material ele é bom e a banca vai aceitar ele como uma boa referência? Tá? Aí é exatamente o critério da pesquisa. Então, a gente, primeiro, tem que pegar autores de renome. Autor que publicou apenas uma vez sobre aquele assunto, ele não tem muita... o trabalho dele ser impecável, ser absolutamente verdadeiro do ponto de vista do que ele se propõe, né, mas ele não tem respaldo ainda
porque ele não tem uma credibilidade científica comprovada. Tá? Então, o trabalho ele é lançado e ele é deixado a críticas. Não pense que não, mas tem muitas pessoas que gostam de estar analisando isso aleatoriamente e fazendo críticas quando esses trabalhos começam a ser publicados. Daí eu ter os editores das revistas que fazem muitas exigências, porque a revista é dele, é o nome dele, né, e ele vai ter que ter, sem contar que a gente sabe que revistas hoje virou um comércio, né, hoje é um comércio. Né, para vocês terem ideia, nessa área aí do doutorado, a gente só pode ser em revista internacional, tem revistas que elas cobram em torno de R$ 8.000, né, em torno de 2.000 e pouco dólares, $2.500, para você publicar um artigo depois de aprovado. Tá? Então, passa por todo o crivo e tem todo um custo. Mas aí são revistas da área médica, são revistas científicas da área das biomédicas, assim, são revistas que têm uma repercussão maior, que têm uma publicação muito maior e um alcance, né, de vendagem. Aí tem os patrocínios e tal. Mas, querendo ou não, virou comércio. Hoje, se você aprova, e aí muitos de vocês comprovem aí no chat e digam, já aconteceu comigo. Né, quando quem já publicou algum artigo em evento, né, dá uma semana, chega um periódico aí dizendo que leu o teu artigo e te convidando para participar ou de um capítulo de livro, ou de publicar como é que se diz? Numa revista científica, e aí R$ 500, R$ 300, vai depender do que é. Se duvidar, ele nem leu o teu artigo. Ele nem leu. Eu te digo isso, sabe por quê? Porque uma vez eu fui convidado por um artigo e mandei outro, porque aquele já tinha sido publicado em outra revista. Eu mandei outro. E eles publicaram de boa o outro, sem nada. Aí eu fui perdendo a credibilidade nesse tipo de proposta, porque é puramente comercial. Para iniciar, é interessante, porque vai para o teu currículo. Mas aí, quando eu vou para um critério mais seletivo, aí está lá, publicado no periódico X, né? Às vezes até um nome, Journal, não sei o quê, um nome internacional, Developer, não sei o quê. Geralmente é esse nome aí. Né? Então, quando você verifica aquilo ali, a banca que conhece, aí diz, não, esse jornalzinho aqui é um jornalé, publica qualquer coisa, a pontuação aqui para a tua seleção do mestrado, doutorado, não vai valer, não. Então, a gente tem que buscar o mérito mesmo, mas isso para o exercício é bom e isso traz, o teu currículo também vai tendo algumas coisinhas. A gente não pode se acomodar apenas com isso. Tá? Então, é buscar periódicos realmente de excelência. E o lapso temporal. Recomenda-se que a gente não utilize fontes com mais de 5 anos. Nós estamos em 2010, então vamos trabalhar com autores, ou 2020, vamos trabalhar com autores de 2015 publicações, melhor dizendo, de 2015 a 2020. Mas, professor, eu encontrei uma de 2000 que é muito boa e tal. Se o que ele está dizendo é princípio, é fundamento, isso não tem problema nenhum, não altera. O princípio, o fundamento, ele não altera. Mas uma tese, ela pode ser modificada, principalmente com a evolução da ciência, da tecnologia, da engenharia. Né? Então, às vezes, aquele trabalho ele já está fora, né, de contexto. Na área acadêmica, as publicações têm validade de 5 anos. Se você vai submeter a um edital de bolsa, de financiamento de CNPq, de CAPES, de FINEP, e etc., o que você publicou nos últimos 5 anos vale. O que você publicou para trás está no teu Lattes, mas não serve mais para nada. Você não pode colocar isso, porque a ciência evolui. E aquilo que você colocou pode ser que não seja mais uma verdade absoluta. E mais, você não pode parar no tempo. Até 2015 eu publiquei que foi uma maravilha, mas depois de 2015 eu me acomodei, mas eu quero continuar pesquisando. Então vai ser difícil, você pode continuar pesquisando, mas vai ser difícil você encontrar financiadores para você, porque você parou no tempo. Tá? Então essa sequência, essa vida sempre permanente nas publicações, ela é fundamental. E para o meio acadêmico, então, você buscar autores que tenham publicações
recorrentes, né, e recentes. Sei que nem sempre isso vai ser possível, né, porque eu me deparo com isso e vocês vão se deparar com isso também. E sei que também muito do que eu estou dizendo, na hora de fazer o trabalho, você vai ignorar e vai botar o autor que você achou. E aí vai caber aí a banca analisar e ver se vai aceitar ou não. Né? A instituição a que esse profissional, esse autor está vinculado, isso é muito importante, né? Ver quais são as universidades que têm um bom leque de publicação. Né? Então, no caso da UFCA, se vocês, aí eu falo com propriedade, os cursos de biologia, de química, eles têm altíssimo nível de publicação, coisa que eu não sabia. Publicam mais do que muitas universidades renomadas no Brasil, mas outras áreas do conhecimento da universidade já publicam pouco. Né? Muito pouco em relação ao que a química e a biologia publicam. Mas eles é porque foram publicando, participando de editais, tem programa de mestrado, programa de doutorado, e isso faz com que as publicações sejam constantes, porque todo ano se forma aluno e entram alunos. Né? E esses alunos têm que necessariamente publicar. E levam a reboque o nome da instituição por conta dos orientadores que vão estar pesquisando revista, vão estar dando as dicas e vão estar colocando o nome deles ali também para que haja uma aceitação. Se você é aluno de mestrado quer publicar sozinho, difícil num periódico internacional ou um renomado no Brasil, dificilmente ele vai ser aceito. Agora, tu coloca o nome do teu orientador, que já tem uma publicação maior, e ele entra como co-orientador, ou melhor, como co-autor, né? Você é o autor principal e o orientador é o co-autor. Isso já traz uma credibilidade maior, porque ninguém vai botar o nome num trabalho e submeter se aquele trabalho não merece uma publicação, porque o seu nome está em jogo. Tá? Então, isso faz parte. Então, você tem que buscar esses pontos como pontos fundamentais e pontos de referência para que você consiga ter essa boa pesquisa, ter uma coesão, uma coerência nessa busca com esses autores. E aí vem aqui algumas bases de pesquisa que a gente deve buscar. Aqui tem mais a nível de mestrado e doutorado, mas aqui a gente pode focar nessas duas bases aqui, ó. CAPES, periódico, lá você vai encontrar, você tem como filtrar, você tem como marcar esse lapso temporal de 5 anos, filtrar por assunto, filtrar por autor, né? E lá tem diversas bases, né? A Silo é uma das melhores, Cielo é uma das melhores, PubMed é mais na área médica, né, da biomedicina, já a Basiscopos também tem muita coisa da área da engenharia, né? Aqui eu tenho a BVS, da Biblioteca Virtual de Saúde, é mais para a área de saúde, né? Web of Science, são publicações internacionais, mas você vai encontrar muita coisa aqui na área da engenharia também. Tá? E assim, só coloque nas suas referências autores internacionais se você tiver lido aquele trabalho. Né? Não vá enfeitar o teu trabalho, que eu já peguei vários casos assim, interroguei o aluno, né? O cara tinha lá na referência dele autor, publicações em inglês e em espanhol. Né? E eu disse, você sabe ler um pouquinho de inglês, consegue ler um texto, alguma coisa? Se bem que hoje, né, a gente tem os tradutores aí que já, o próprio Word, não sei se vocês sabem disso, mas o próprio Word tem uma ferramenta que traduz por inteiro. E a tradução é diferente de a gente ir lá no Google Tradutor. O Google Tradutor eu tenho que estar cortando pedaço por pedaço, né, e fazendo a tradução, porque ele tem um limite de caracteres. Mas no próprio Word, ele tem essa tradução. Mas acontece aquilo que eu falei. Ele faz uma tradução, muitas vezes até entendível, mas quando entra nos termos técnicos, às vezes fica sem sentido. Então, o ideal é que você tenha uma pessoa que domina o inglês, né, que entenda um pouco da área também, para fazer isso. Ah, professor, é errado eu mandar alguém traduzir? Não é errado, não. Vai custar um dinheirinho para ti, porque tradução é cara. Mas aí, os artigos que eu estou submetendo a revistas internacionais, o meu inglês eu arranho. Don't to hide, don't to rain, eu me viro.
né? Dá para conversar um pouquinho ali, mas eu até brinco, eu digo, os caras eles vão me ouvir da seguinte forma, como a gente ouve aqui os gringos quando estão aqui no Brasil. Eu, querer, fazer, né? Eles vão as palavras soltas, né? Mas que se comunica, né? Se entende, dá para se virar, né, perfeitamente aí fora, né? Mas não dá para dar uma palestra, aí eu não me atrevo, porque meu inglês é muito ruim, eu preciso melhorar bastante, mas só se for de madrugada, porque não tem mais tempo, não. Mas aí eu nem sei se eu tenho mais essa vontade, mas, assim, vontade até que eu tenho. E nunca é tarde, né? De repente, pega aí, eu estou precisando muito do inglês para o doutorado, porque as pesquisas todas são publicações internacionais, né? E, assim, diversos países têm publicado. Eu estou trabalhando, só para contextualizar aqui um pouquinho para vocês, né? O meu mestrado é na área de resíduos, eu trabalhei com resíduos, né, na engenharia. Depois fiz o mestrado em Direito Constitucional, trabalhando no direito ambiental, mas estudando os resíduos, e até objeto daquele livro lá, de parceria privada, né, e o resíduo da Constituição Civil, onde eu uso a parceria, né, a lei da parceria privada, como uma alternativa para resolver o problema dos resíduos nas cidades. E depois fui para o doutorado. Né? E aí muita gente diz, rapaz, tu é doido, é engenheiro, advogado e agora fazendo mestrado em química. Mas é assim, a gente tem que usar as armas que são disponibilizadas para a gente. Eu não tinha condições de sair para ir fazer um doutorado, mesmo fora aqui, ou lá em Fortaleza, que existe também, na área da engenharia, porque eu teria que me mudar. Né? E não dá, eu não vivo só da universidade, eu tenho meu trabalho, né, meus contatos, eu ia perder tudo isso, botando na ponta do lápis, tem família, isso não vale a pena. Não vale mais a pena, não. Vale para vocês que são novos, que estão começando, aí vale, eu incentivo vocês a fazerem tudo isso. Bom, mas aí foi que eu fui buscar. Eu fui buscar, quando eu soube da existência desse mestrado, se teria como eu encaixar a minha linha de pesquisa, ou melhor, o meu assunto de interesse com a linha de pesquisa de lá. E aí eu estou analisando exatamente a toxicidade, né, dos resíduos da construção civil, juntamente com os resíduos da galvanoplastia, e a ideia é criar um produto, né, onde eu possa, um produto com os resíduos da construção civil, onde eu possa, através da adsorção, da quimiosorção, colocar os produtos da galvanoplastia, que são jogados a céu aberto, no leito de rios, e são altamente tóxicos, com cromo, com zinco, metais pesados, né, e imobilizar esses resíduos no resíduo da construção civil. E usar isso para calçamento, usar isso para meio fio, usar isso em algo que não tenha um contato direto com as pessoas. Aí você diz, não, mas se tiver ali, vai causar algum impacto? Essa a finalidade da tese. Analisar, fazer todos os ensaios para que comprove que não vai... Aí a quimiosorção, que é exatamente bloquear a passagem desse resíduo, desse metal pesado, uma vez implantado. Então, são vários ensaios que vão ser feitos, químicos, físicos e biológicos. Depois nós vamos deixar isso imerso num tanque com peixes e analisar o comportamento desses peixes para saber se houve fuga do metal pesado, ver se o peixe se estressou ou não. Mas tem toda uma técnica para isso. Tá? Então, para mim, é novidade toda essa parte química e biológica, né? Que a gente conhece, é mais difícil porque os caras lá já manjam disso. Tá? Mas é um desafio, né? Tudo na vida é desafio. Eu encarei esse desafio e espero que consiga chegar até o final. Tá? Mas a finalidade disso é para falar que eu tenho que trabalhar com publicações internacionais em periódicos de peso. E aí a gente faz essa tradução aí, pede alguém, tem que gastar um dinheirinho a mais para poder ter essa tradução e encaminhar. Mas isso é uma praxe no meio, não é errado, você não precisa saber escrever em inglês, mas você precisa conhecer um pouco, até porque a gente tem os exames de proficiência, você precisa comprovar que sabe ler um texto, entender um texto, porque, vocês terem uma ideia, né, os módulos que eu paguei era para fazer críticas sobre artigos dentro da temática da disciplina. Aí, todos esses artigos em inglês.
né? Então, eu tinha que ler aqueles artigos, entender aqueles artigos e falar sobre o objetivo, sobre criticar aquilo e ainda mostrar a pertinência dele dentro da minha linha de pesquisa. É trabalhoso, mas a gente vai vencendo. Assim, eu falo das metas, né? Não, minha meta é pagar essas duas aqui. Se der certo, pagou as duas, deu certo, você respira, pega um ânimo novo para fazer as outras. Chega nas outras, peia, aí você foca na meta, esquece o problema, foca na meta. Não, eu vou conseguir, vou me esforçar, consegue, ânimo novo para frente. Né? O moral da história, está faltando eu pagar 3 disciplinas só. E eu sempre disse para mim mesmo, se eu conseguir passar nas disciplinas, eu termino esse doutorado. Porque o pior para mim é a disciplina, que é a química pesada. Né? Passar por isso, que eu vi química há 30 anos atrás, e um bocado de cabinha novo da medicina, da biomédica, da farmácia, que domina tudo isso, mas fui muito bem recebido pelas pessoas, graças a Deus a aceitação foi boa, que me deu um ânimo também. E a gente que é da engenharia, a gente tem molejo, né? A gente consegue permear em todos os campos. Essa é a vantagem da engenharia. Quando eu falo engenharia, os arquitetos, né, e as arquitetas estão nesse meio, porque a engenharia é tudo, os tecnólogos. A gente tem uma capacidade de pegar as informações e de reduzir isso a termo de síntese muito grande. Muitas ciências aí dão um arrodeio enorme, e nós vamos do Crato para Juazeiro direto, pela Padre Cícero, e muitos vão pelo Arajara, né, e dá um balão danado para chegar no lugar. Nós somos mais diretos, e isso é uma qualidade muito grande que eu vejo na engenharia. Tanto é que, nas diversas áreas aí dos órgãos, a gente vê muitos engenheiros com destaque por isso. Né? Essa é uma qualidade muito legal. Então, esses periódicos, eu aconselho vocês fazerem uma pesquisa aqui na CAPES, e aí, quando vocês fazem, eu vou mostrar, quando vocês fazem uma pesquisa aqui na CAPES, vocês vão achar publicações da Silo, da Web of Science, né, dos Scopus. Essas 3 aqui são suficientes para vocês fazerem o trabalho de vocês. Essas outras aqui é mais na área médica, né, que não vão agregar muito, não. Aliado a isso, ainda existem os bancos, né, de dissertações e teses das universidades brasileiras, que tem muito artigo bom. Sugestão, tá? Pode até ter uns muito bons, mas como o seu nível é especialização, eu não sugiro citação de TCC de graduação. Mas é possível que tenha, né? Isso não é impeditivo, eu estou apenas sugerindo, mas se de repente tem um TCC muito bom, né, sobre aquele assunto, então é aquela história. Você não vai ver numa dissertação de mestrado o cara citando um especialista. Ele vai citar um doutor, alguém que é maior do que ele. Então, muitas vezes o doutor sabe menos do que o graduado, mas o título, na hora da pesquisa científica, pesa muito. E a gente sabe que tem pessoas que têm o doutorado, né, mas como é um conhecimento estrito sensu, ele pode dominar demais aquilo, mas o restante ele não sabe de patavina. E vocês foram alunos, continuam sendo alguns, já passaram, e sabe que tem professor que, por maior que seja o título dele, ele vagueia, e isso é um defeito? Eu não diria defeito, né, mas a gente precisa ter um conhecimento, principalmente quem vai militar na área do ensino, né, um conhecimento, pelo menos, direcional, de direcionar vocês para as fontes de pesquisa de uma forma mais macro. Né? Mas conhecer tudo a gente não conhece, nem vai conseguir fazer isso, e se a gente conhecesse, a gente precisa conhecer mais superficialmente. Aí os sites seriam esses aqui, né? Se você botar no Google periódicos CAPES, ele já vai abrir aqui. Né? E aqui você faria essa classificação deles, tem aqui a base de SAELO, né, que é Scientific Electronic Library. Google Escolar, eu botei aqui mais para chamar a atenção. Mas não foque o seu trabalho apenas na pesquisa do Google Escolar. Você pode fazer, sim. Você vai encontrar trabalhos bons lá, vai. Mas não foque só nele. Porque se você focar só nele,
você vai ter um trabalho muito superficial. Tá? Então, você pode usar essa base e deve. Agora, o Google normal eu não aconselho, porque lá aparece tudo. E você teria que fazer um filtro muito grande para poder escolher os bons artigos que vão balizar o teu trabalho. Tá? Então, se quer usar o Google, vai no Google Escolar, e o Google Acadêmico, né? No Google Acadêmico, e seleciona algumas coisas, mas não foge dessas outras plataformas, não, porque elas vão te trazer, fazer com que você agregue um valor. E às vezes você pode me dizer, os que já falaram, professor, eu não consigo achar assunto nessa temática. Quando você fizer uma pesquisa aqui, pelo periódico CAPES, que você filtrar e delimitar as áreas, certamente você vai encontrar. Coisas que às vezes passa pelo Google, porque ele é amplo. Né? Tudo, se você falar em impermeabilização, vai aparecer impermeabilização de piso, de parede, de sofá, impermeabilização de telhado, vai aparecer tudo. Aí você vai ter que filtrar o que você quer. Aqui é a plataforma, né, onde você vai fazer a sua busca. Tá? Então, você vê aqui no centro, lá em cima tem café e acesso remoto ao portal de periódicos. A plataforma Café, ela é uma plataforma excepcional, mas, infelizmente, só tem acesso quem está vinculado à pesquisa dentro das universidades. Aí, se você entrar, você não consegue ter acesso você, às vezes, até abre, faz a pesquisa, mas os artigos que são, ou melhor, os periódicos que são pagos, você não consegue baixar. Né? Já quem tem acesso dentro das universidades, geralmente as públicas que fazem um cadastro, as privadas, sinceramente, eu não sei dizer, mas é possível que tenha, né, onde você consegue acesso a muitos periódicos. Porque, às vezes, a gente acha até periódicos, agora a maior parte vai estar em língua estrangeira, viu? Tem em português também, você pode selecionar pelo idioma. Tá? Então, você vem aqui, ó, periódico, aí aqui, logo no início, a gente tem buscar assunto, é porque vocês não vão estar vendo aqui a minha mão mostrando, mas aqui nesse quadro central, vai ter lá assunto, buscar assunto, periódico. Aí lá você vai inserir o DOI ou o PEMID. Né? PEMID é outro códigozinho que alguns periódicos traz. O DOI é também a indexação do objeto, né? A indexação do seu artigo. Aí muita gente, professor, eu não sei a diferença entre ISBN, ISSN e DOI. Dá um nó na minha cabeça, não sei quando é que é quando eu vou preencher o meu Lattes, aparece esses termozinhos e eu não sei qual é que eu vou usar. Trocando em miúdos, ISBN é o seu cadastro na Biblioteca Nacional. Então, um livro, né? Ou como é que a gente chama, meu Deus? De anais. Ou anais em eventos, que esses anais são na forma física, ou na forma de e-book, tá? Mas eles estão cadastrados na Biblioteca Nacional. Nesse caso, ele pode ter só o ISBN e não ter o DOI. A maioria das publicações hoje, elas têm o DOI. O DOI independe de ter ISSN ou ISBN, porque o DOI é a identificação do domínio, do objeto, domínio desse objeto. Ele vai estar disponibilizado na internet. Então, quando você você vai colocar uma publicação no teu Lattes, que você coloca o DOI, se você clicar no próprio Lattes, o artigo abre. Não sei se vocês já viram isso. Eu tentei fazer aqui, abrindo o meu, mas não, ele aparece só a primeira tela, né? Porque pela internet ele não consegue, pelo menos dentro da minha limitação aqui, e outros colegas também disseram que não tem essa possibilidade. Eu teria que sair recortando tela por tela, né? Porque ele não abre o site por inteiro, né? Cada vez eu teria que compartilhar cada uma dessas páginas. Mas aí você, quando coloca o DOI do artigo que você publicou, pode observar que se você clicar lá naquele número do DOI, o artigo já vai abrir. Isso é muito bom, porque antes eu sabia que você publicou alguma coisa e eu tinha que procurar nos periódicos. Hoje, no teu próprio Lattes, se você entrar no meu Lattes aí, né, é só botar meu nome, que aí você vai fazer a busca, vai abrir e você vai ver algumas publicações que você consegue clicar nelas. As publicações mais antigas não tem o DOI.
Tá? Então, o ideal é que tenha o DOI vinculado para que haja publicação. Já as físicas não tem como ter DOI, porque a física não aparece na internet, né? E-book, sim. E o ISSN, né, são eventos, geralmente eventos acadêmicos, eventos de congresso, seminário, que eles têm também uma forma de publicação, né, que fica o registro, né, através isso é uma sigla internacional, através de um sistema como um todo, onde ele vai registrar e mostrar que aquele teu artigo tem a devida, como é que eu diria, validade. Tá? Então, ISBN, os livros, todos os livros vão ter ISBN, o ISSN são eventos e alguns periódicos, e o DOI, hoje, a maioria dos periódicos, eles têm DOI, alguns poucos não, mas o ideal é que tenha o DOI, porque fica fácil a tua consulta. Então, o ruim de fazer isso aqui pelo DOI é porque se eu vou fazer pelo DOI, é sinal que eu já sei qual é o artigo, eu já tenho o artigo. Mas você pode fazer uma busca avançada, aqui embaixo tem uma busca avançada, e se você ler, ele diz aqui, é possível realizar a pesquisa em qualquer idioma, porém, sugere-se utilizar termos em inglês. Isto aumenta o número de resultados recuperados, visto que a literatura científica é, em sua maioria, publicada em inglês. Muita publicação da China, da Índia, que a gente pensa que a China não, mas a Índia a gente pensa que é um país que não tem publicações, os caras publicam muito, mas muito mesmo nessa área da química, da biologia, da medicina, e é tudo em inglês. Porque inglês, querendo ou não, é a língua internacional, todos os países acabam falando um pouco, dominando um pouco, e uma literatura em inglês, ela consegue ser visualizada no mundo todo. Tá? Então, você faz a sua busca aqui pelo tema, pelo nome do livro, né? Que aí vai ser essa outra tela aqui, que é a da Café, né? O acesso remoto via Café. Esta opção permite o acesso remoto ao conteúdo assinado. Por isso é que as universidades elas têm esse convênio e elas repassam para os alunos pesquisadores. Nem todos os alunos têm esse acesso. Às vezes, como é que acontece? O professor orientador cadastra, pede, no caso que o pró-reitor que é o dirigente nesse aspecto, e através do vínculo da pesquisa, ele pode ser cadastrado para ter acesso. E aqui você digite a sigla ou o nome da instituição e selecione. Aqui você vai clicar a sua instituição, que é para você ter o acesso. Quando você clica aqui a sua instituição, né, no caso, Universidade Regional do Cariri, Universidade Federal do Cariri, Universidade, faculdade, não, universidade agora, né? A FAP é universidade ou foi a FJM? Acho que foi a FJM. Universidade FAP, aí se tiver o cadastro lá, universidade não, faculdade. Aí você clica aqui, envia, se tiver o cadastro lá, ele vai abrir. A FAP é centro universitário, né? Da mesma forma a FJM, que é as classificações, né? Faculdade, centro universitário e universidade. Universidade de universo é o maior, aqueles que têm uma certa quantidade de curso, estrutura. Centro universitário é aquele que já é maior do que a faculdade. Geralmente a faculdade é um curso isolado, 2 cursos, não tem campus, né, não tem reitoria, não tem uma infraestrutura, mas ela foi crescendo, e aí criaram há uns 10 anos atrás esse termo intermediário de centro universitário, porque era muito difícil as faculdades passarem a universidades. Então, elas morriam faculdades. Chegou um ponto, ela cresceu um pouquinho para a história da meta, do incentivo. Chegou em centro, a tendência agora elas vão querer crescer, trabalhar, que a gente sabe que no Ceará, a única privada que é a universidade é a Unifor, né? Porque ela tem um campus fantástico. Todas as outras ou serão faculdades, ou são faculdades, ou são centros universitários, não são universidades, a não ser a Unifor. Então, você entra aqui, que você entrou no mesmo periódico da CAPES, o local ideal para você fazer pesquisa é por aqui. No começo você sofre um pouquinho, mas tem vídeo no YouTube que ensina, né? Tem tutoriais, ele mesmo tem um tutorial aqui, tutorialzinho que vai te ensinar a fazer isso.
tá? E vale a pena. Aí, o que é que eu vou pesquisar nisso lá, né? Tem esse esquemazinho que é muito legal, né? E aí vem o que eu falei naquela hora, palavra-chave. Trabalhe com a palavra-chave, por isso que o seu trabalho, ele é fundamental, que você escolha, elenque palavras-chave que façam com que o teu artigo tenha o maior número de visualizações, de leitura possível. Tá? Então, as palavras-chave, elas vão definir isso muito bem. Você pode selecionar pelos títulos dos artigos, aqueles mais próximos do tema. Então, você fecha, né, o tema ali para fazer a pesquisa. Aí lê o título, lê o resumo, lê as conclusões, né? Se você entender que é útil, aí você vai baixar o seu artigo. Está aqui o artigo, li o título. Rapaz, esse título tem tudo a ver com o que eu vou escrever. Deixa eu ver o resumo. Ixi, ele está dando outra abordagem. Deixa de lado, já vai para outro. Eita, cara, é o que eu quero mesmo, ó, legal. Deixa eu ver aqui o que é que ele concluiu. Homem, estou com o meu trabalho feito, vou só mudar meu nome. Não faça isso, não. Dê uma lida nesse aqui, mas não mude só seu nome, não. Mude outras coisas também, dê uma nova contextualização. Mas esse artigo aqui, você já vai fazer o download dele, já vai colocar na tua pastinha de arquivo. Identifique na base de dados um periódico da área. Aqui na Cielo, você vai encontrar, como é que eu digo, periódicos na área de engenharia e etc. E aí você vai buscar aquilo que é mais interessante. Você pode começar, você buscou aqui a base de dados, já fez o primeiro filtro, né? Na realidade, começar por aqui. Mas é porque a palavra-chave, ela já delimita também, né? E aí você segue todo esse trâmite até encontrar os teus artigos e ir baixando, e depois você faz uma leitura superficial, vai baixando isso e depois você encontra esses elementos aí como os necessários e fundamentais para o teu trabalho. Bom, então o que é que a gente viu? A gente começou falando sobre a escolha do tema, né? Abordamos a revisão da literatura, falamos sobre a justificativa, sobre a formulação do problema, né? Os objetivos. Então, tudo isso pertence a tudo isso vai pertencer a um item chamado introdução. Tá? Veja bem, qual é a importância do teu projeto? A importância do teu projeto é porque você já vai estar com objetivos, problema, justificativa, revisão de literatura e temas feitos. E você aproveita para o teu artigo. Vai mudar só o tempo verbal, vai mudar a forma de apresentação, mas você já apresenta. Eu sugiro, e na forma de artigo, geralmente é assim, cada item desse são parágrafos da tua introdução, e não itemizado como é no projeto. No projeto eu vou ter lá, item 1, revisão de literatura, item 2, justificativa, 3, problema, 4, objetivos, 4.1, objetivo geral, 4.2, objetivo específico. Tá? Isso é a estrutura do projeto. Mas na introdução do artigo científico, essa itemização ela vai morrer. Não se aconselha itemizar disso. Você vai trazer isso em forma de texto, né? Inserindo isso na contextualização do teu trabalho. Mas você já está aqui, ó, com a primeira parte do teu trabalho feita, tá? Porque você já fez isso aqui muito bem feito no teu projeto. Já caminhou aí uns 25% do teu trabalho. Aí você vai entrar na metodologia, né? E a metodologia vai variar. A gente viu aí algumas possibilidades da metodologia, né? Vamos falar outras possibilidades aqui também da metodologia, mas você vai partir desse ponto específico. Então, só para que a gente não perca o fio da meada, né? O que é que a gente precisa ter como excelência, né? Vamos dizer assim. Tudo vai estar focado no teu projeto. Então, não inicie a escrita de um artigo sem você ter um projeto. Mesmo que seja um projeto incipiente, mas você tem que ter esses itens aí muito bem
definidos para que você possa lograr êxito, né, no restante do teu trabalho, tá? Então, monte essa estrutura, né, veja objetivos que sejam interessantes e que contribuam para que você possa chegar na formação mesmo do teu problema,